Ok, pessoal, vamos iniciar então, né? Sempre tem uma parte introdutória aqui, em que a gente leva alguns minutos também. Então, inicialmente, boa noite. Gostaríamos de nos desculpar, né, por esse seminário estar ocorrendo hoje, né, na sexta-feira. Em geral, ele ocorre na quinta-feira e realmente estava programado para o dia de ontem, por conta de outra atividade que fomos, né, convocados aí. Não podemos né, realizar o seminário ontem e com a Maiêutica vimos a possibilidade, então, de realizar na data de hoje, né, sexta-feira, 26 de agosto. Então, a gente pede né, desculpas e a compreensão de todos aí. Nesse seminário, então, né, vamos discutir o texto A Memória de Ernest Jones sobre sua teoria do simbolismo. Nosso colega convidado aí a ser o debatedor é Antônio Carlos Fraga Machado, que é adjunto aqui na Maiêutica, e agradecemos ao Antônio por ter aceito o convite. Agradecemos também todo o pessoal que está trabalhando no grupo de estudos né, sobre os escritos, em que o Antônio também está fazendo parte. Bom, agradecemos toda a equipe que trabalha aqui na realização desse seminário, né, a Estela que faz as transcrições, o nosso colega Reginaldo que trabalha mais no canal, né, em que o seminário, depois de gravado, né, segue postado no canal do YouTube, Psicanálise ao Meio-Dia. Então, o nosso agradecimento aí a todos e todas os e as colegas que estão trabalhando aí nesse seminário, né? Muito bem. Então, o seminário de hoje é um texto em que Lacan escreve em relação à memória de Ernest Jones, né? Acho que é interessante dizer um pouquinho, né, quem foi Ernest Jones. Vocês provavelmente o conhecem ou já ouviram falar, né? Ele foi um psicanalista inglês, o primeiro psicanalista inglês, né? E acho que também o primeiro de língua inglesa. Ele fez análise com Freud, foi muito próximo a Freud, foi o biógrafo de Freud, né? Também o responsável né, por difundir majoritariamente a psicanálise na Inglaterra, né? Depois isso tomou mais amplitude com a própria Anna Freud, quando o Freud migrou para Londres, né, para a Inglaterra. Anna Freud também foi alguém que difundiu a psicanálise por lá. Melanie Klein, que também depois migrou né, para a Inglaterra. Mas inicialmente Jones foi, digamos, alguém responsável aí por essa difusão da psicanálise na Inglaterra e na língua inglesa de um certo modo, né? Então esse texto que Lacan escreve, ele escreve em relação à memória de Jones, porque o texto é escrito entre janeiro e março de 1959, o texto de Lacan, né? Esse texto que estamos discutindo, ele é escrito entre janeiro e março de 1959 e Jones havia falecido em 58. Então, quer dizer, meses após o falecimento de Jones, né? Que falece em 1958 com 79 anos, né? E em relação à memória de Jones, Lacan diz, então, que ele não vai fazer as pompas fúnebres em relação a Jones, tal como foi o seu próprio enterro, meses antes, né? Mas ele vai ir nos aspectos psicanalíticos, né? E para isso, então, ele escolhe um texto que Jones havia, né, publicado em 1916, na verdade, um texto antigo de Jones, pode-se dizer, né? Porque se ele faleceu em 58,
Lacan escolhe um texto que foi publicado em 1916, que se chama Sobre sua teoria, a teoria do simbolismo, né? Esse é o título do, do texto do Jones, né? A teoria do simbolismo. Ele está publicado numa revista inglesa. Para quem quer ler uma excelente tradução, esse texto está publicado em português na revista A Lacuna. Vocês encontram na internet, basta colocar a teoria do simbolismo, Jones, Lacuna, a Lacuna, né? Que é o nome da revista. Uma excelente tradução do nosso colega Paulo Sérgio de Souza Júnior. Então é possível ler o texto do Jones numa boa tradução em português, né? Então o Lacan escolhe esse texto do Jones para comentar aqui no seu texto, né? Esse texto do Lacan que ele nomeou como a memória de Ernest Jones sobre sua teoria do simbolismo. Então, quer dizer, ele vai pegar esse texto, a teoria do simbolismo de Jones, e vai justamente comentar nesse texto. Por isso que ele diz que ele não vai começar com as pompas fúnebres, como foi o enterro de Jones, mas ir aos aspectos psicanalíticos, né? Não irá suprimir a emoção que possa vir fruto das relações pessoais com Jones. Sim, porque Lacan, em diversos momentos, trocou farpas aí com Jones, né? Então ele diz que não vai, né, suprimir caso alguma emoção venha. Só que ele não disse aqui que tipo de emoção, mas me arriscaria a dizer que não seria das melhores, né? Ele fala de 3 momentos cruciais do encontro dele com Jones, né? O encontro de Lacan com Jones, né? A primeira, ele vai dizer a imperiosidade irrestrita com um novato, que era Lacan, em Mariambá. Isso é o Congresso de Mariambá, onde Lacan apresenta pela primeira vez, isso em 1936, Lacan apresenta pela primeira vez o seu texto sobre o estádio do espelho, e depois de alguns minutos que Lacan começou a falar, Jones interrompeu Lacan, né? Tipo, cortando a fala dele, né? Então, esse é um momento. Um segundo momento, Lacan coloca que era o momento em que Jones trabalhava na biografia de Freud, e Lacan presenciou Jones muito entusiasmado na sua casa em Londres, escrevendo sobre a biografia de Freud, e de um jeito muito vibrante com o trabalho e tal. E quando começaram a conversar, ele logo também colocou fim à conversa, porque estava chegando uma paciente que ele teria que atender e tal, e a conversa foi abruptamente interrompida em função de que ele iria atender. E o terceiro momento que Lacan destaca é a grandeza da carta de Jones, em que ele se desculpava por não poder ir à casa de campo de Lacan, em função de sua saúde. Ou seja, Lacan tinha convidado ele, o Jones, para ir para a casa de campo, essa casa de campo em Guitrancourt, justamente onde Lacan está escrevendo esse texto aqui. Se vocês forem lá no final do texto, vai estar escrito, né, Guitrancourt, se não me engano é esse o nome do local lá da, da, da viela, da cidadezinha, nos arredores de Paris, onde Lacan tinha essa casa de campo. Então, ele escreve esse texto na casa de campo. E então, um dos momentos, o terceiro momento, ele ficou admirado da grandeza, de como Jones, né, se desculpa de não poder ir à casa de Lacan, em algum momento isso ocorreu, né, por estar um pouco debilitado com a saúde, né. E ele vai dizer que o Jornal Internacional de Psicanálise, né, deve muito lamentar, né, pela morte de Jones em função dos avanços que Jones trouxe. A partir da página 705, Lacan vai dizer: o edifício que se constrói fica com um suspenso. Se ele realmente se mantém, eis a questão. Ou seja, esse edifício de Jones, né, fica em suspenso. Se realmente ele pode se manter em pé, né? A arte da psicanálise traz uma experiência de verdade. E Jones foi responsável, né, pela circulação oficial da psicanálise, né? E cabe a nós, então, vai dizer Lacan,
aquilatar, né, avaliar a dimensão de sua obra. E escolhe, então, esse texto, né, A Teoria do Simbolismo, que foi publicado originalmente no British Journal of Psychoanalysis, não, of, of Psychology, né? É o jornal britânico de psicologia, né? Então, a publicação inicialmente do texto de Jones, né? E ele vai dizer que no texto de Jones não há nenhum compromisso nesse trabalho. Uma frase que logo nos arrebata, assim, porque ele vem um pouco, né, meio tateando, ele diz, não há nenhum compromisso desse trabalho. Fica à altura de Jones, né? E aqui a gente, né, pode perceber uma certa ironia, porque dizer que o trabalho fica à altura de Jones, assim, a altura de Jones quer dizer a altura desse psicanalista renomado que foi, ao menos em sua época, então quer dizer, é um artigo elevado, então, ou fica à altura de Jones, porque Ernest Jones era uma pessoa de baixa estatura, não saberia precisar quanto ele media, mas ele era baixinho, né? Então, quer dizer que o texto fica à altura do Jones, quer dizer que é tão pequeno quanto o Jones, né? E Lacan segue dizendo que Jones era o único goi, né, não judeu, imbuído naquela especificidade judaica, né? Ou seja, ele estava se referindo a todos os discípulos em torno de Freud, ao menos essa primeira geração de psicanalistas que estavam em torno de Freud. O Jones era o único goi, né, o único não judeu, né? E ao mesmo tempo foi um dos que ficou muito próximo a Freud, escrevendo a biografia de Freud e tudo mais, né? E destaca também a importância de Freud, né, na invenção da psicanálise. No texto, então, Jones faz referência a Rank e Sachs sobre o simbolismo analítico. E ele dá um destaque, né, de como o Otto Rank e Oliver Sacks não, é, esqueci o primeiro nome de Sacks, agora me escapa. Mas, enfim, o Rank e o Sacks, em relação à independência das intervenções individuais e gera contradições que Jones aponta nos fatos, né? Em todo o texto, Jones apresenta um racionalismo muito seguro de seus métodos, né? O ponto de partida de Jones nesse texto é de demonstrar que as considerações das ideias, elas partem de pontos mais simples para pontos mais complexos, né? Então, por um lado, mostra isso. Por outro, o simbolismo como aspectos ou representações da verdade. Então, quer dizer, duas direções no texto de Jones, uma que parte disso, de que no simbolismo há pontos mais simples para os mais complexos, e de que no simbolismo há representações da verdade. O que se trata para Jones é de demonstrar, quanto ao simbolismo, a divergência fundamental com Jung, quando esse mostra seu posicionamento em 1911, o que faz Freud romper com Jung em 1912, e demonstrar essas diferenças no texto A História do Movimento Psicanalítico de 1914. Ou seja, a questão é que Jones, ao se enveredar em 1916 por esse tema do simbolismo, ele mexe num vespeiro ainda bem ativo, que é do rompimento de Freud com Jung, porque justamente Jung foi se interessar pela questão do simbolismo, né? E só que Jung, nesse interesse pelo simbolismo, ele vai um pouco mais na seara do misticismo, dos símbolos como arquétipos, né? Enfim, essa ideia do inconsciente coletivo que Jung começaria aí a trabalhar, algo que Freud discorda de Jung, não só nesse aspecto, outros aspectos também, na teoria da sexualidade e tal, mas aqui estamos dando destaque à questão do simbolismo, e em 1912, o Freud rompe né, com o Jung, enfim, o Jung segue uma outra trajetória, algo que Freud faz menção
na história do movimento psicanalítico de 1914. Então, esse texto de Jones, publicado em 1916, está ainda sobre esse clima dessa questão de simbolismo que foi o rompimento, um dos fatores, né, do rompimento de Freud e Jung, né? O Jones tenta, né, digamos, se separar do Jung e mostrar a sua filiação a Freud. Nós vamos ver como Lacan lê isso, né? A maneira de utilizar o simbolismo na interpretação mostra o modo como ele circula na análise, né? Para Jung, a serpente envolve todo um arquétipo simbólico mitológico presente na arte e no folclore desse inconsciente coletivo. Lacan, então, chama a atenção que esse inimigo, o Jung, né, que foi para toda essa interpretação arquétipa e tudo mais, não estaria tão distante. Ou seja, esse antigo inimigo não está longe das nossas miragens, diz Lacan, né? Ou seja, parece que ele coloca Jones como alguém que, ao mexer nessa questão do simbolismo, não se afasta como Jung, fica próximo das nossas miragens, né? Então, isso fica um pouco num certo entendimento do texto, ou no meu entendimento, ao menos, né? Na página 708, ele vai dizer que a figuração da libido, assim, um discípulo do Jung iria interpretar a serpente num sonho, uma vez que a sedução é eterna. Isso se seguiria sempre do mesmo modo, ou seja, a serpente no sonho, por exemplo, seria a figuração da libido. Lacan faz uma ironia, né, a chamar esses discípulos de Jung de pastores calvinistas helvéticos, né, relativos à Helvécia, que é a atual Suíça, né, e de como se filiaram, né, a essa interpretação simbólica, tomando o símbolo não como um significante, mas como um arquétipo, né? E aí ele vai dizer que não dá, né, não dá para haver um compromisso possível com a psicologia na medida em que toma a interpretação tão assim segura disso tudo. Ou seja, aqui Lacan está criticando a psicologia, especialmente a psicologia analítica do Jung, que, por favor, gente, não é psicanálise, né? Ainda hoje a gente escuta, mais de 100 anos dessa história, e a gente escuta, psicanálise junguiana. Não existe psicanálise junguiana, né? O próprio Jung, quando se afastou de Freud, ele fez questão de fazer uma outra teoria, com outras articulações, outro método e também, enfim, outros conceitos, como o inconsciente coletivo, o arquétipo e tantos outros, e nomeou essa teoria como psicologia analítica. Então, não é psicanálise. O nome da teoria é psicologia analítica, né? E aqui o Lacan está dizendo que é impossível estabelecer um compromisso com essa psicologia que toma uma interpretação assim tão segura, tão fechada, tão assim, a cobra é tal coisa, né? Na edição atualizada de 1914 da interpretação dos sonhos, né, porque em 1914 teve uma edição atualizada da interpretação dos sonhos, o Freud mostra as observações de Silberer. Esse cara, Silberer, ele foi um psicanalista vienense próximo a Freud até um certo ponto, e nesse rompimento entre Freud e Jung, o Silberer ele se aproximou mais do Jung, porque o Silberer foi alguém que trabalhou essa questão do simbolismo, né? Então, o Jung se aproximou também do Silberer, né? Esse sujeito, o Silberer, ele desenvolve uma teoria do estado hipnagógico, ou seja, o estado hipnagógico é um momento entre o sono e a vigília, né, em que haveria um autossimbolismo, porque o sono faria, digamos, impulsionaria o sujeito a dormir, o sono, e
um esforço a manter a vigília e né, forçaria, então, isso que ele está chamando de um autossimbolismo, né? Ou seja, em que os símbolos seriam, então, autoengendrados nesse momento entre o sono e a vigília, né? Em 1914, esse cara, o Silberer, ele publicou um livro, né, Problemas do Misticismo e seu Simbolismo. Veja que ele já estava totalmente no misticismo, né? Não é problemas da psicanálise, não. Problemas do misticismo e seu simbolismo, né? Então, ele se aproxima dessa psicologia do misticismo, do ocultismo, da alquimia, eu diria até mais do que Jung, né? O Silberer, ele mergulha nisso, né? E 9 anos depois que ele rompeu com Freud, ele comete suicídio, né? Ele se suicida em 1922, ou seja, há 100 anos atrás, né? Com 40 anos na época, né? E o Silberer acabou sendo uma referência para o Jung, esse livro aí em especial, e também para o próprio Jones, ou seja, o Jones em 1916 faz referência ao trabalho, e uma enorme referência, por sinal, ao trabalho do Silberer, né? E o Lacan vai dizer aqui que para Freud, esses dois, né, o Jung e o Silberer, eles não passam de talentos de obras, de cabeças filosóficas, ou seja, né, digamos, são obras talentosas, mas de cabeças filosóficas, levadas à percepção endopsíquica, até mesmo a um delírio de observação. Ou seja, essa coisa de meio dormindo, meio acordado, forçando o autossimbolismo, né? Ele chama isso de um delírio de observação, né? Metafísicos da alma, sem dúvida, diz Lacan, né? E que Jones levaria, então, até mais longe a aversão a essa concepção. Lacan critica, e é irônico também, né, com esses psicanalistas natos, né? Entre aspas, aí, psicanalistas natos, né? Mas se apoia em toda uma espécie de simbolismo espiritual e místico, né? Ou seja, digamos, como esses psicanalistas natos, entre aspas, que se apoiam em todo esse misticismo, né? E quanto a Jones, ele retifica que a serpente não é um símbolo da libido, como quis o Jung, né? Noção energética, mas o falo. Então, para Jones, a serpente é o falo, né? Na medida em que o falo, lhe parece uma ideia mais concreta. Esta é a via escolhida por Jones para escapar de um simbolismo místico, né? O símbolo, então, se desloca de uma ideia mais concreta, em sua aplicação primária, para uma ideia mais. Desculpe, eu falei uma ideia mais concreta? Eu vou repetir. O símbolo se destaca de uma ideia mais concreta, em sua aplicação primária, para uma ideia mais abstrata, em sua aplicação secundária. Lacan, então, toma o caso da Ana O, né, para retomar essa descrição da serpente, né, que aparece num braço dormente, né, o braço de Anaó, que estava dormente, e que vem o símbolo da serpente, né, a serpente que, né, se bifurcava nos seus dedos, né. E Lacan se pergunta, então, se essa serpente é unicamente o falo e nada mais. A quem pertence concretamente esse falo? Lacan se pergunta, né? E por mais feminina, diz Lacan, que seja a Ana O, seria sempre tão somente a questão do falo e de sua inveja? Ou seja, Jones vai dizer, olha, essa serpente não é a figuração da libido, como diz o Jung. Essa serpente é o falo. E Lacan vem aqui questionando, tá, mas sempre é o falo? Né? Se trataria sempre, assim, de uma interpretação relativa ao falo? Né? Lacan critica, então, Jones justamente por sua posição rígida em tomar essa serpente unicamente como falo e reproduzir os ditos de Freud sem elaborá-los, sem se colocar numa relação de elaboração dessa questão.
Lacan então lança a pergunta a Jones: se eu falo é mesmo o objeto da fobia ou da perversão com as quais ele relaciona alternadamente a fase fálica, como foi que permaneceu no estado de ideia concreta? Ele teria que reconhecer uma posição mais secundária, ou seja, mais abstrata do falo. Senão, o falo fica ligado a esses símbolos por uma certa similitude entre eles, e não por uma plasticidade discursiva. O que se vê é que a única possibilidade de ver ver um símbolo do falo é enquanto sua função significante. A posição de Lacan parece ser de uma ênfase não no simbolismo do falo, mas de entender o falo como um significante. E isso muda muita coisa, né? Pois o significante é algo singular, arbitrário, relativo às associações do sujeito, diferentemente do símbolo, que é coletivo, que tende a uma universalização, né? E um conceito mais rígido, assim, um conceito não, uma concepção mais rígida. Então vamos tentar fazer né, mais claramente essa separação, né? O Jung e até mesmo aqui o Jones, eles estão indo para entender o falo como um símbolo. Qual que é o problema? O Jung não, né? O Jung dizendo que o falo era uma figuração da libido. Jones chega, não é figuração da libido, o falo é um símbolo, né? Então, quer dizer, a serpente lá, nela é um símbolo fálico, né? E Lacan vem criticando por quê? Porque o símbolo, isso dentro da teoria semiótica, isso aparece muito claramente também, né? Em geral, os símbolos, eles não quer dizer que eles não são arbitrários, né? Ou seja, tu pega a zoástica nazista, aquele símbolo poderia ser substituído por um outro símbolo. Tem uma arbitrariedade. Mas, muitas vezes, o símbolo ele tem uma certa iconografia. Por exemplo, se tu pega a cruz como um símbolo do cristianismo, essa cruz ela é uma imagem iconográfica, ou seja, representa ali Jesus na cruz. Então, para os cristãos, o crucifixo é o próprio Cristo na cruz. Então, entre o símbolo e aquilo que ele simboliza, que seria a noção de significante e significado, né? Ou seja, entre o símbolo e aquilo que ele simboliza, você tem um certo colamento, você tem uma certa questão mais icônica aí, né? É o que acontece mais ou menos entre a serpente e o falo, quer dizer, a serpente como um ser ereto, que se move, que se contrai, se estende, né? Ou seja, tem uma certa representação aí fálica com o pênis, mais do que até propriamente com o falo, né? Então, quer dizer, o símbolo também, ele tende a um caráter mais universal, né? Se tu pega o crucifixo como símbolo do cristianismo, esse símbolo ele é reconhecido em muitos países, no mundo todo. Então, o símbolo ele tem um caráter mais universal, mais coletivo, né? Ele é reconhecido em vários lugares, né? A própria suástica nazista também é um símbolo que no mundo todo ou no mundo ocidental, com certeza é um símbolo que é reconhecido, né? Então, quer dizer, a ideia de símbolo, ela é uma ideia que ela se encaixa bem na teoria do Jung. Por quê? Porque o Jung está falando de um inconsciente coletivo, não de uma singularidade. Jung está falando de arquétipos, que seriam alguns signos que se passariam de geração para geração, que atravessariam o tempo, né? Essa ideia dos arquétipos como aquilo que se transmite nas gerações, nos povos, nas culturas. Então, a ideia de símbolo ela tem essa coisa mais abarcativa. E é justamente aí que Lacan vai criticar,
Porque Lacan, baseado em Freud, o Freud vai dizer, olha, se tu quer saber o que um sonho representa, pergunta para o sonhador. Ele é o único capaz de fazer associações em relação ao seu próprio sonho, e dessas associações a gente poder escutar algo do significante. Então, Lacan lê em Freud não a noção de símbolo. Essa me parece que estaria bem adequada para a teoria de Jung. Lacan lê em Freud a noção de significante, que é algo mais singular, o significante como algo relativo ao sujeito. É claro que se você for para a linguística, você vai ver que lá na linguística o significante ele é coletivo, sim. Mas se você pensar o significante linguístico, mesmo dentro da linguística, o significante linguístico, ele é coletivo, mas ele não é assim universalizante, todo o mundo ocidental reconhece esse significante. Não, ele é mais relativo a um grupo pequeno, né? Nós aqui no Sul chamamos aipim de aipim, no Nordeste é macaxeira. Então, quer dizer, esse significante linguístico, ele modifica de região para região. Para muitos moradores de Florianópolis, se você falar essa bucica muito bonita, eles vão entender uma outra coisa. Não vão entender que você está se referindo à cadela, à cachorra. Então, ou seja, o significante na linguística, apesar dele ser social, ele é relativo a um grupo menor. A apropriação que Lacan faz do significante não é nesse sentido linguístico, nesse sentido social, mas no sentido da singularidade. Ou seja, os sonhos, seja a serpente, a cobra, ou sei lá o que aparece no sonho, ele é da ordem do significante. Ou seja, o seu significado está na cadeia significante que o sonhador, o sujeito, portanto, o analisante, vai desenrolar ao longo da análise. Então, quer dizer, é na cadeia significante que, na cadeia da associação livre, podemos dizer, em análise, o sujeito estando em análise, fazendo associação livre, nessa cadeia linguageira, aí é que vai aparecer esse significante. É ali que a serpente sonhada vai se mostrar numa ou noutra interpretação a partir das associações. Então, quer dizer, o significante ele é singular. O significante na psicanálise ele é singular, ele é relativo ao sujeito. Ou seja, ele está de acordo com aquilo que Freud disse. Você quer saber o que um sonho significa? Pergunta ao sonhador. É ele que vai te responder isso. Não é um almanaque de interpretação de sonhos, os arquétipos coletivos e essa ideia do símbolo e do simbolismo. Veja que, então, a posição de Lacan nesse ponto é bem diferente da de Jones. Para Lacan, nada de símbolo, não se trata do símbolo, se trata do significante. Lacan, então, critica a patética posição de Jones sobre o simbolismo na medida em que fica nesse ponto, com rodeios naquilo que ele se apoia de ponta a ponta no seu artigo como metáfora. Mas a metáfora aqui, no nosso ver, né, ela não se desenvolve como uma substituição significante, que é o sentido que Jacobson dá para a metáfora e que Lacan pega de Jacobson, né? Então, esse uso que Jones faz da metáfora é articulando a metáfora com o símbolo, ou seja, numa certa cristalização dessa metáfora, certo? Ou seja, tomar a metáfora como algo já cristalizado e não como uma invenção, algo que pode se dar no dito, na associação livre, na própria, no próprio discorrer da cadeia, né? Então, Lacan vai dizer que o erro de Jones, né, diz respeito a uma inversão de pensamento e uma necessidade de seriedade no tocante à análise. Jones busca uma certa contingência de seu simbolismo nesse autor, no Silberer, né, na medida em que diz que
Se há uma verdade em psicanálise, esta deve estar no simbolismo dos complexos primordiais que permanecem na vida mental. E aí Lacan vai discordar, não. A verdade, se há uma verdade, e nossa jornada desse ano aqui no Maêutica é sobre a verdade, né? A verdade, Lacan vai dizer lá no seminário 17, a verdade está na linguagem, a verdade está no significante, está naquilo que é dito. Não há outra, certo? Não há outra verdade, né? E para Silber, a verdade estava nesse simbolismo, algo que o Jones vai enfatizar também, né? Os símbolos se apresentam, então, como consistências de uma interpretação, ainda mais que eles repetem, demonstrando a sua consistência. Ou seja, toda essa ideia do símbolo que se repete, efeitos de uma teoria de Jung aí, né? Ou seja, esse símbolo que se repete, que se manifesta no arquétipo, né? Que se repete nas culturas, no folclore, na arte e tal. Isso é uma noção arquétipa, né? Jones recorre à questão linguística para tentar assegurar, através da metáfora, o seu uso do simbolismo, que tende a ser estático e repetitivo, perdendo qualquer singularidade subjetiva que o sujeito poderia demonstrar. Então, quer dizer, essa ideia de símbolo é algo como estático e repetitivo, né? Jones apresenta uma certa ideia fixa de uma rede de símbolos ligada ao amor, à morte e ao nascimento, e não entendo isso como um efeito do significante sobre o sujeito, o efeito que o significante pode trazer sobre o sujeito, né? Jones se engana nos fundamentos da lógica, pois ele se engana, por exemplo, ao trabalhar a metáfora como aquilo que se produz a partir de um símile. Um símile quer dizer que é uma comparação, né? Então, por exemplo, na frase João é tão valente quanto um leão, esse símile, né? João é tão valente quanto um leão, né? O modelo lógico seria João é um leão, né? E Lacan então fica admirado como Jones não percebe uma maior densidade na segunda expressão, ou seja, João é um leão, né? Em que ali há uma primazia da primeira em relação à segunda, né? Ou seja, a primazia dessa metáfora pela via do significante, né? Esse significante é leão, né? E não o comparativo, né? O símile, João é tão valente quanto um leão, né? Jones não percebe que a interpretação psicanalítica que torna evidente a relação do real com o pensamento não se dá do significado ao significante, mas ao contrário, por uma primazia do significante em relação ao significado. Ou seja, isso foi um ponto que Lacan, em toda a obra dele, né, a primazia do significante quer dizer, não vamos partir do significado para ir ao significante. Ou seja, a serpente é um falo e a partir desse significado vamos ao significante. Não, vamos do significante e nas relações do significante construir aí, poder escutar um significado, né? Os efeitos de significados são criados pelas permutações entre os significantes. Por isso a primazia do significante. Ainda que Lacan, nos anos 70, tenha abandonado essa ideia da primazia do significante, porque efetivamente nos três registros, real, simbólico e imaginário, não há uma primazia, né? O simbólico é tão importante quanto o imaginário, quanto o real, não tem uma primazia, mas nesse ponto, nesse tipo de entendimento aqui, é super importante entender a primazia do significante. Aqui, nesse ponto, é fundamental, né? Bom, mas aí eu não sei também se a gente não tem que dar um desconto para Jones. Jones escreveu esse texto em 1916, né? Nem o texto de Saussure, que foi extremamente fundamental para Lacan pensar todas as coisas que ele está pensando aqui, nem esse texto do Saussure estava publicado. Aliás, ele foi publicado a primeira versão em 1916. Possivelmente Jones não conhecia esse texto, né? Então, vamos dar um desconto, vamos salvar também um pouco o Jones das severas críticas de Lacan, né?
Mas, enfim, mas o Lacan continua. Ele vai dizendo na página 713 que Jones acredita o contrário, né? Que o significado tornou-se mais poroso e foi para o significante, como se o significado agisse sobre o significante, e não o contrário. Jones não vê essa regeneração do significante no símbolo e no sintoma. Perde-se indo de uma significação mais particular para uma mais geral, e de uma mais concreta para outra mais abstrata, de uma material para outra mais sutil. Não há outra mola metafórica senão aquela de substituir um significante por outro, em que os significados se dão por efeitos dessas substituições. Aqui Lacan está sendo bem Jacobsoniano, né? Seguindo Jacobson, eu quero dizer, porque a metáfora se dá por uma substituição de um termo por outro. E os significados são justamente os efeitos dessa substituição, né? Em que o termo substituído ele não escapa totalmente da metáfora, ele está ali numa sincronia, né? Num eixo paradigmático da linguagem produzindo efeitos, né? Lacan se utiliza de algumas metáforas e jogos de palavras entre o pesado e o aturdido. Aqui, aturdido ele utiliza, mais tarde ele vai dizer aturdito, com to, com t no final. Aqui ele está dizendo um jogo entre pesado e aturdido, na página 714, né, para falar dos efeitos da metáfora, que no fundo não se tratam de efeitos do simbolismo, e Jones que se perde então nessa questão do simbolismo, né? E cairíamos então num círculo vicioso, diz Lacan, se seguíssemos por essa via. Jones tenta escapar de um simbolismo arcaico, talvez se refira aqui àquele pelo qual Jung se enveredou. Mas longe de uma concepção significante, ele toma o simbolismo de um modo não subjetivado e faz aquilo que Silberer chamou de um condicionamento negativo do simbolismo, e não consegue chegar à função de estrutura. Ou seja, Jones não consegue ver a estrutura da linguagem e o significante operando aí, né? Ele se agarra nessa questão do símbolo. Mesmo numa onomatopeia do tipo quen-quen, não se trata de um simbolismo imitativo do pato, pois já está aí o significante instituído, uma vez que não se sabe exatamente qual emissão vocal o pato fez. A hora que na onomatopeia a gente diz que o pato faz, né, quen-quen, esse quen-quen já é da ordem do significante, já é do nível do significante. O som mesmo que o pato faz, sei lá, quem sabe, Deus talvez saiba, né? O que a gente escuta já é essa onomatopeia, a gente já nomeia isso como um significante, né? Lacan também faz considerações aqui para além da metáfora, né? Em que ele toca também na metonímia, que são os efeitos de deslizamento do significante. E mesmo nas onomatopeias, ele diz que o nível do significante se distribui para outros, né? Ele vai dar o exemplo, né? A criança que diz au au se surpreende quando alguém simplesmente chama um animal de cão, né? Ou de bucica, como eu falei antes, né? Ou essa mesma criança pode chorar quando é corrigida, porque ela disse que o au au mia. Ou seja, au au, quen-quen, bucica, cão, isso tudo são significantes. Mesmo esses classificados como onomatopeias, no fundo são significantes, né? E a criança, ela expande. O au-au o gato é o au-au porque é peludinho, tem 4 patas, ela expande isso, né? Ou então, ela própria se surpreende quando vem um outro significante, alguém que chamou o au-au de cão, né? Então, Jones não incorreria no erro ao dizer que não é o pato como um todo que é designado por quen-quen, mas alguns atributos abstratos do pato, né? A criança parece estabelecer a substituição significante na medida em que esses significantes vão sendo substituídos por outros. Ela encontra nela truve, do verbo truver, né, que é o tropo nas línguas românicas, né,
que vem de encontrar, mas é também o truvé, é o trovador, né? É alguém que encontra a palavra para substituir outras, ou seja, alguém que faz metáfora, né? A metáfora é a introdução de um outro significante na cadeia para que haja a substituição e a significação, né? As metáforas regem os sintomas e o recalque em Freud. E foram delas essa ideia, né, a partir dessa questão da metáfora no sintoma, no recalque, né, em que Freud coloca, né, a questão do significante, que Freud não nomeia dessa maneira, né, e que não tem nada a ver com a mistificação dos símbolos, né. Lacan diz que deve né, se desbastar os comentários errôneos, como aquele que diz que se o campanário da igreja pode representar o falo nunca irá representar o campanário da igreja. Ou seja, se o campanário da igreja é uma representação do falo, se tu toma pela via do símbolo, o falo nunca representará o campanário da igreja. Se tu toma pela noção significante, sim, o falo poderá representar o campanário da igreja. Então, ou seja, a noção significante, ela parece ser também uma noção reversível. O que quer dizer com reversível? Que você pode tomar que o campanário da igreja é a representação do falo e o contrário, que o falo pode representar o campanário da igreja, né? O símbolo parece mais estático nesse sentido, não tem essa reversão, né? E Lacan vai dar um exemplo aqui bárbaro, né? Que num sonho, por exemplo, é possível interpretar que a imagem de um negro de espada em riste que cai sobre a sonhadora pode simplesmente representar o guarda-chuva esquecido na última sessão de análise. Ou seja, uma moça sonha com um negro que cai em cima dela com a espada em riste. Indo pelo símbolo, você diria, nossa, é uma coisa fálica. E aqui para Lacan é totalmente possível uma interpretação que esse negro seja o guarda-chuva esquecido no consultório do analista na última sessão. Simples assim, né? Ou seja, o significante ele tem, parece, uma plasticidade, porque ele é da linguagem, ele é dessa ordem do inconsciente, né? Já em Jones a gente vai encontrar uma lista de símbolos e seus significados, né? Apoiados em Rank e Sachs, né? Isso lá na página 717, né? Em que há todo um simbolismo já dado, uma interpretação já estabelecida, né? Aqui parece que Jones esquece aquela frase que Freud disse, né? Um charuto, por vezes, é apenas um charuto. Ou seja, o charuto ele pode se representar ele próprio. Ou seja, um charuto é apenas um charuto, né? Não é assim, ele é um símbolo fálico sempre, né? Jones esqueceu disso, né? Na ênfase dada ao simbolismo, o sujeito fica apagado. E Lacan ele fica apagado justamente porque tudo está no símbolo, a interpretação está no símbolo e não no sujeito. E Lacan se questiona como não perceber que se é o sujeito que fala, ele fala desde o ponto de vista de sujeito, ou seja, do sujeito do inconsciente, desse sujeito submetido a esse discurso inconsciente, né? O falo tem uma função significante da falta a ser, né? Já que o estudo de Jones considera que todos os símbolos são fálicos, né? O recalque originário como aquilo que introduz os pontos de umbilicação do sujeito com os cortes significantes, né? A análise mostrou que é como se os eros que o sujeito vem a mostrar sua implicação na cadeia significante. As imagens se configuram como elisão, se fazem articuladas pela ordem significante, e o significante institui e constitui ali um corpo, né? É a reduplicação do sujeito pelo significante que Jones irá chamar de simbolismo verdadeiro. É no redobramento do sujeito da fala que o inconsciente consegue articular. Nisso jaz o simbolismo verdadeiro de Jones. Ele deixa na confrontação com o real,
Jones estabelece uma divisão entre o simbolismo verdadeiro e os equivalentes simbólicos, cuja eficácia só se mede pelo controle que esses têm sobre o real. O descaminho não é de Lacan, mas de Jones, né? Lacan parece fazer uma digressão para falar desse fora da física, né? Do desvio habitual de toda sublimação não está acabado. E para dar continuidade à sua elaboração, né, a Durkheim, ele faz a transposição de que a agricultura seria uma transposição do coito fecundador. Ou seja, isso é uma coisa que o Jones também diz, né? Ou seja, a agricultura como uma simbologia desse coito fecundador, né? Seria possível dizer dessa época ideal, diz Lacan, né? Seria possível dizer dessa época ideal que a agricultura simboliza a copulação? Seria uma modalidade satisfatória de coito, né? A fertilidade da terra passa a ser uma metáfora para falar da fertilidade da relação sexual. O simbolismo é tido como solidário ao recalque. O trabalho de Jones tenta se apoiar em Freud, principalmente na interpretação dos sonhos, mas toma o simbolismo como elemento já dado e que não depende das associações do sonhador, né? As molas mestras nos sonhos são a condensação e o deslocamento, o que já bastaria se Jones soubesse que se trata aí, respectivamente, da metáfora e da metonímia, né? Para Jones, o recalque no simbolismo é o afeto. E Freud deixa claro no artigo Inconsciente que o significante é o que fica recalcado e não o afeto, né? Jones apresenta com erudição o simbolismo presente na peça Polichinello, da comédia de arte italiana, o que Lacan critica por não se tratar de um simbolismo, mas da incidência do significante e do elemento fálico desse significante. Ou seja, a ênfase de Lacan vai ser sempre ali na questão do significante. E não que o significante seja a representação do falo, mas o próprio falo é um significante, né? A significação é fálica, né? A gente tratou isso, acho que é o nosso último seminário, né? A significação do falo. Então, quer dizer, a significação é fálica, mas não que o significante representa o falo. Não, o falo é esse significante, né? Isso dá bastante diferença, né? Então, aqui aparece o elemento fálico significante nisso que está no próprio termo polichinelo, né? Como sendo o peru, o peruzinho, né? Lacan vai trabalhando aqui desdobramentos desse termo polichinelo, né? O falo está presente no simbolismo e Jones mostra isso muito bem, mas de uma forma muito estática, né? Essa me parece a crítica de Lacan, né? Ou seja, não é pensar que nas artes, na cultura, no folclore, não tem esses símbolos fálicos. Sim, está aí a todo tempo, né? Mas não tomar isso como uma coisa rígida, né? Ou seja, qualquer obelisco, qualquer coisa aí é um símbolo fálico, né? Parece aquela interpretação já taxada, assim, já colada, própria do símbolo, né? E não do significante. Mas Lacan também vai dar alguns créditos a Jones pela sua erudição, né? Mas, por outra via, também critica pela sua psicologização, né? E nessa questão de tomando sempre a questão fálica e de uma inveja fálica, né? Lá na página 724, ele vai dizer que, de todo modo, a obra de Jones é de uma erudição espetacular e merece um reconhecimento. Nesse pastoril entre os psicanalistas aparecem os bons e maus sujeitos, né? Lacan é assim, né, irônico, né? Ele reconhece a erudição de Jones e tal, mas depois ele chama isso de um pastoril, né? E ele vai fechar, então, essa primeira parte dizendo né, da diferença da metáfora e do simbolismo, em que na metáfora o simbolismo é super sublimado, enquanto que no simbolismo
é subsublimado, né? Uma se relaciona com esforço que tentou algo acima de suas forças e outra com esforço que é impelido a realizar aquilo que você queria, né? Bom, e aí ele fecha com uma anedota que está no Talmud, né? Que dois sujeitos que saem, que limpam chaminé, que saem com a cara suja, né? E mostra que, bom, né? Ninguém está limpo nessa, né? Que Jones também, né? Saiu com a cara suja. Bom, aqui acabamos a primeira parte, vamos tentar acelerar um pouquinho. Tem uma segunda parte, não nomeada assim, mas com outro título aqui, de um silabário a posteriori, né? Na página 725, né? Ali Lacan, então, faz uma espécie de nota extra do texto para falar da quarta seção do texto do Ernest Jones, momento em que ele discorre mais amplamente sobre a teoria do Silberer. Veja que esse cara circula bastante aí no texto do Jones, né? Essa nota se faz importante para mostrar o embaraço de um texto. Silberer divide o fenômeno do simbolismo em fenômeno material, quando esse determina um estado psíquico, fenômeno funcional, que é o que o símbolo simboliza, uma estrutura elaborada. Ele aplica isso ou extrai disso, né, o nível de sonolência em que o sujeito fica conduzido ao sono, mas se esforçando sobre um determinado conteúdo, fazendo com que o símbolo apareça aí nesse momento. O fenômeno em si é incontestável, diz Lacan. Inclusive ganha espaço na reedição da interpretação dos sonhos de 1914. Ou seja, o próprio Freud, nessa reedição da interpretação dos sonhos de 1914, dá espaço para o Silberer, né? Dizendo do quanto é interessante, né, pertinente esse fenômeno entre o sono e a vigília. A gente escuta isso no consultório. Muitos pacientes relatam sonhos que aconteceram entre esse estar dormindo, mas estar acordando, quase acordando. Enfim, o fenômeno é interessante. O problema é o que foi feito dele, né? Jones, tentando ser o guardião da obra de Freud, parece dar apoio e vazão em uma teoria que, apesar de partir de um fenômeno interessante, se desenvolve por um lado bem avesso ao da psicanálise. Jones se adianta para aí expressar o princípio pelo qual Jung se afasta da psicanálise. O que Jones pretende é impedir a hermeneutização da psicanálise. Ele tenta impedir isso, mas por uma outra via ele faz isso. Parece ser aqui essa a crítica de Lacan, né? O símbolo que ele chama de verdadeiro não simboliza nada de muito novo ou diferente daquilo que já se está no senso comum. Jones denuncia Silberer e o junta a Jung, pois o símbolo é aquilo que ele representa, e não passa então de um sentido figurado. O lugar que Freud dá a essa teoria é o fenômeno funcional, ou seja, aquele que se passa numa elaboração secundária do sonho. Freud aponta que o fenômeno funcional concerne a um tipo especialmente filosófico e introspectivo. Ou seja, o próprio Freud considera que esse fenômeno funcional, esse de meio dormindo, meio acordado, tentando encontrar um símbolo, o Freud diz, ele funciona para um tipo filosófico ou introspectivo, né? O fenômeno funcional pode mostrar justamente a falha na análise do sonho por não mostrar o efeito do desejo inconsciente, né? E o que faz o Lacan se perguntar, haveria então duas leis do sono, né? Ou seja, duas leis regindo aí isso, né? Há uma certa rejeição da experiência a que Freud se entrega, né? Lacan diz isso na 728. Né? Para Lacan, é fundamental uma diferenciação entre o simbólico e o imaginário nas suas relações com o real, para poder fazer avançar a teoria psicanalítica. Essas distinções são importantes para não haver uma redução
da teoria dos sonhos e da própria análise, né? Compete a nós, então, diz Lacan, o retorno a Freud sobre essas questões, né? A teoria de Lacan não é um vademecum, ou seja, vai comigo, mas a tentativa do retorno a Freud. A mudança que Lacan opera não é simplesmente a mudança do nome, do símbolo para o significante, mas uma mudança de concepção, em que há um outro entendimento e uma outra elaboração do legado freudiano. A questão do simbolismo, adverte Lacan, se não bem manejada, pode nos levar a outros lugares que não o da psicanálise. Outros lugares que pode ser o do misticismo, como parece ter sido o caso do Jung, né? Jones, com esse artigo, finca uma espada interessante, mas, de todo modo, há o perigo de uma psicologização que a prática psicanalítica iria carregar em oposição à descoberta de Freud. Ou seja, essa coisa é meio simbólica, assim, meio do símbolo, assim, sonhou com a serpente, então isso aí eu falo, né? Sonhou com alguém que corria atrás de você com uma enorme espingarda, né? Isso aí eu falo, né? Ou seja, é o desejo sexual e tal. Então, essa psicologização que Lacan está dizendo do perigo disso. O texto de Jones realmente é muito erudito, traz muitos elementos, mas elementos perigosos, né? Essa psicologização, muitas vezes, implica em recusar o suporte da fala. E a responsabilidade primeira da psicanálise, Lacan vai dizer na 729, a responsabilidade primeira da psicanálise é com a linguagem. Na 730, o Lacan diz que Jones seria muito fraco em dominar o anafreudismo. Aqui Lacan faz um jogo de palavras, porque Anna Freud, quando migra para a Inglaterra, lá Jones tem alguma relação com Anna Freud, mas Jones acaba se filiando também ao kleinismo, assim, acaba defendendo discussão, enfim, que houve entre Anna Freud e Melanie Klein, principalmente em relação à análise de crianças, Jones toma mais o partido da Melanie Klein, né? E aqui o Lacan diz uma frase que é ambígua, porque ele diz que Jones seria muito fraco em dominar o anafreudismo, ou seja, seria muito fraco em dominar a Anna Freud e toda a sua política, mas também que Jones seria fraco em fazer um antifreudismo. Aqui tem um jogo com anafreudismo, que a palavra ana significa negação, né? Então, tipo anacronismo, né? Então, quer dizer, anafreudismo como um antifreudismo, que Jones seria fraco para dominar o antifreudismo. Ou seja, se tem algo de antifreudismo aqui no texto de Jones, Lacan está dizendo, ele foi fraco, né? E voltando à questão do símbolo, Jones faz um agrupamento e classificação dos símbolos no inconsciente, né, para falar do símbolo verdadeiro. Mas com isso fez algo que podemos nomear como contra-verdade. Jones não se percebe que a noção nodal do símbolo terá suas relações com o significante inconsciente. Dessa forma, o símbolo da serpente, já evocado, né, não é o símbolo da libido, como diria Jung, nem o símbolo do pênis, como diz Jones, mas o do lugar em que ele falta. Então, Lacan meio que provoca aqui a coisa, dizendo, olha, se é para a gente falar de uma falta, de um símbolo aí da cobra, ele seria o símbolo da falta, né? Justamente estaria no lugar daquilo que falta. E Lacan faz referência a um joguinho de origem chinesa chamado o asno vermelho, né? Não basta fazer uma crítica ao imaginário ou uma crítica ao simbólico, o fato é que Jones, ao definir o símbolo como uma ideia do concreto, ele já consente que este não seja mais que uma figura. Parece haver uma crise de representação colocada ali, entre o símbolo e o significante, né?
Não se trata de tomar o imaginário como ilusório, de modo algum, diz Lacan. Nós damos um estatuto real ligado ao biológico, né? O registro imaginário tem sim sua função, né? Também não se trata de biologizar a psicanálise. Ela não está no campo biológico. O pensamento simbólico busca muitas vezes o científico, mas nada tem a ver com o biológico, né? Nunca houve outro pensamento que não o pensamento simbólico. Não se pode dizer que o pensamento simbólico tenha estado prenhe do pensamento científico. Também não se pode argumentar algo dessa ordem. Na psicanálise, o simbolismo se reduz ao efeito de verdade. Não se pode desfazer o nó da estrutura do simbólico, termina Lacan na página 733, e eu também fico por aqui na minha exposição. Espero não tê-los cansados aí com essa 1 hora de apresentação. Mas agora vamos para a segunda etapa, então, do nosso seminário, em que eu convido, então, Antônio Carlos Fraga Machado, nosso colega aqui, adjunto na Maiêutica, que faz parte do grupo de estudos sobre os seminários. Eu passo a palavra, então, para o Antônio para as suas considerações. Obrigado. Então, boa noite a todos os colegas. Enfim, de novo, né, Maurício, só tenho que te agradecer pela palestra, como sempre, magistral, né, bastante completa, né. Se é possível dizer que dá para entender Lacan, você nos dá uma noção muito abrangente do que Lacan fala, né. O nosso grupo de estudo, Maurício, é justamente esse um preparatório para ouvir a tua palestra. Então, nós nos reunimos na quinta-feira anterior e avaliamos, enfim, tentamos entender o texto, né, para que fique mais compreensível, para que quando a gente chegue aqui nesse evento do teu seminário, a gente possa entender melhor, né? E eu não chamaria de debate o que eu vou fazer isso contigo, até porque, enfim, eu te diria assim que mais ou menos que a gente assimilou, e eu trago também, como é de praxe do grupo, um questionamento, como sempre, né? Nós fazemos os estudos, etc., e alguma coisa que fica assim, que achamos que devemos trazer para contribuir até para os demais colegas. Ficou bastante claro para a gente, depois do que você falou, né, que o Lacan, nesse texto, ele combate várias ideias daquela época da psicanálise, quando se desenvolvia, que eram contraditórias à psicanálise mesmo, né? A primeira é essa questão do próprio Jung, né? Dessa questão de arquétipo, que estaria do inconsciente coletivo, que traria já essas ideias de meio que atávica no inconsciente, na psique humana, desde os tempos atávicos, e esses arquétipos eles se reproduziriam em cada indivíduo humano no inconsciente coletivo, e a psicanálise, a psicologia analítica de Jung fala que também é um inconsciente individual. Mas, enfim, essa ideia de inconsciente coletivo, que seria o símbolo, os mitos, os símbolos, etc. e tal, Lacan combate nesse artigo. A outra questão também é essa ideia do próprio enfim, do Silber, da questão da parte funcional, da função funcional do símbolo, né? Que é uma questão que ele criou, talvez, uma outra maneira de interpretar o sonho, o estado hipnótico entre o despertar e o dormir. E isso fica contra a teoria geral do Freud, de que o que motiva o sonho é o desejo, né? Isso está desde o primórdio da psicanálise, né? E também, outra questão também importante que Lacan coloca, né, que é a ideia de Jones, e também já junto com Jung, que dá uma ideia de meio de estático da metáfora para o inconsciente coletivo. Ou seja, essas coisas que são moldadas seriam meio estanques, ou seja, as coisas que não são dinâmicas, enquanto que o inconsciente estruturado como uma linguagem de significantes
que é a teoria de Lacan, enfim, é a psicanálise que nós vivemos hoje, mas na época estava se formando, Lacan teve que debater muito sobre isso, né? Até foi excomungado para que conseguisse. É, ela diz o seguinte: não tem nada de estático. O inconsciente ele é extremamente dinâmico e no jogo de significante e significado, na cadeia de significante, quando um significante passa a ter significação, ele se transforma em significado, ele deixa um local latente que se insere uma nova cadeia de significantes, ou seja, assim por diante. Então, isso não é uma coisa estática. E, por fim, a pergunta. A pergunta do grupo, né? Que é justamente a parte final do texto do Lacan. Eu vou até ler para colocar para ele, tem muito a ver com a questão da verdade, que é o nosso tema institucional deste ano. E quando o Lacan afirma que diz assim: a psicanálise tem o privilégio de que nela o simbolismo se reduz ao efeito da verdade. Isso está no final, na página 732. Se isola num nó. Tá? E depois, mais abaixo um pouquinho, diz que esse nó é o seguinte: nó, nesse ponto, que quer dizer a divisão que o significante gera no sujeito, o nó verdadeiro, portanto, impossível de desfazê-lo. Então, tem várias afirmações bastante fortes de Lacan aqui. Primeiro, que a psicanálise tem o privilégio de que no simbolismo ocorre ou se reduz ao efeito da verdade. Isso é uma afirmação forte. A outra, que o nó da divisão do significante que gera no sujeito, que é um nó verdadeiro e impossível de ser desfeito. É muito forte. E aí faz a crítica a Jones, dizendo que Jones tentou fazer, ele criou uma falsificação de um outro nó, né? O nó fenomenal funcional, que é a questão do fenômeno que Lacan já explicou, a questão do sonho, não passa de uma falsificação por esse critério, e não é à toa que Jones finge que ela acentua o primeiro, pode fazer o segundo, não torna o primeiro mais tratável. Ou seja, é só a crítica, enfim. Mas eu gostaria que você se reportasse a essas duas ou três questões fortes que Lacan coloca. Primeiro, que a psicanálise tem o privilégio de que nela o simbolismo se reduz ao efeito da verdade. E segundo, que é um nó que torna a divisão do significante que gera o sujeito, e que esse nó é verdadeiro, de novo é verdade, e impossível de desfazê-lo. Eu te agradeço muito, Maurício, muito obrigado pela aula. Estamos aí, enfim, para aquecer a conversa com os colegas, a gente do grupo te coloca essa questão. Ok, obrigado, Antônio, né? Obrigado a ti e extensivamente ao grupo que tem discutido essas questões. Achei bem interessante, enfim, na tua fala, que você pinça em poucos minutos aí, me pareceu os pontos cruciais do texto, né? É extremamente interessante também a tua fala, vamos trocar elogios aqui, em função de que realmente em poucos minutos você, né, pega essa questão que, enfim, esses pontos centrais. Uma pequena observação também em relação ao Silber, né? Ele foi um cara, sim, muito ligado a essa questão do misticismo, assim, esse livro dele é usado ainda hoje, né, entre os místicos e tal, a coisa foi para completamente para o outro lado, por isso que em algum momento da minha fala eu disse, olha, ele é mais místico que o Jung. O Jung parece que foi aos poucos indo para o misticismo, até chegar naquele livro dele, Os Símbolos, que ali a coisa é bem um universo né, de misticismo e tal. Bom, mas o Silber me pareceu até alguém né, pouco analisado, perturbado com tudo isso, né? Não me parece à toa também que com 40 anos ele se enforca, né? Enfim, tem um final trágico aí, né? Mas enfim, isso é só um comentário de passagem. Agora, isso que tu diz no final aí, que é o ponto da tua questão, e que eu também mencionei aqui, né? Na psicanálise, o simbolismo se reduz ao efeito de verdade. Veja, que efeito de verdade é esse?
né? Um efeito de verdade que ele situa num nó. E que nó é esse? No parágrafo seguinte ele vai dizer: o nó nesse ponto quer dizer a divisão que os significantes gera no sujeito. E nó verdadeiro, porquanto é impossível desfazê-lo. Então, quer dizer, se a psicanálise tem o privilégio de que nela o simbolismo se reduz ao efeito de verdade, então a gente dizer, bom, na psicanálise o simbolismo se reduz ao efeito de verdade. Ele passou o texto todo criticando o simbolismo de Jones e Silberer e Jung, principalmente de Jones, que é o ponto central dele, passou o texto todo criticando isso e agora ele vem dizer que o simbolismo se reduz ao efeito de verdade. Sim, mas se a gente capta a continuidade ali, que ele diz, extraindo ou não de suas formas patéticas, ela isola, né? Ou seja, ela isola o seu nó, com uma contrapartida sem a qual nada é concebível do saber. Então, quer dizer, o ponto não está no simbolismo, o ponto está no nó do simbolismo. E o nó do simbolismo é justamente a divisão que o significante gera no sujeito. Ou seja, puxando esse barbantinho aí do fio do novelo, nós vamos chegar no ponto que esse efeito de verdade do simbolismo é, na verdade, um efeito da divisão do sujeito provocada pelo significante. Então, quer dizer, o efeito de verdade está nesse nó que marca a divisão do sujeito gerada pelo significante. Então, quer dizer, a gente, né, se assusta um pouco com essa frase no final, mas se a gente explora um pouco mais, né, nós vamos ver que é de um outro nó que ele está falando, né? E não podemos aí ficar nos nós atados num falso nó, né? Quer dizer, o nó é outro. O nó é o nó da divisão do sujeito. Esse é o ponto de verdade na psicanálise. Esse privilégio da verdade na psicanálise, né? Então, obrigado, Maurício. Me pareceu que era mais isso, né? A verdade, eu mencionei antes, né? Tema caro para nós esse ano, na medida que é o tema da nossa jornada, né? Que vai acontecer em outubro, 14 e 15 de outubro, se não me engano. Em algum momento, lá, no seminário 17, lá acabou de dizer, a verdade está no dito, está naquilo que se diz, né? Bom, esse seminário tem um monte de coisa sobre a verdade, mas aqui desponta uma outra verdade, essa verdade que está no nó, né? Acho que isso é importante. Bom, gente, abrimos um espaço para perguntas, comentários, lembrando que a Aline colocou ali no Forms, no chat, melhor dizendo, né? Colocou o Forms para aqueles que querem assinar a presença. E Daniel tem uma questão. Vamos lá, Daniel. Boa noite, colegas. Parabéns aos expositores e tema assim extremamente interessante, né? Principalmente porque toca talvez nesses primórdios ali dessa relação do Freud com Jung. Isso me parece muito bacana e estando já posto que eu me coloco extremamente de acordo com essa posição que é destacada aí no texto desse estático do universalismo do símbolo em oposição à singularidade do significante, considerando, assim sendo, considerando que o nó vai fazer referência justamente à função do significante, que é a própria estrutura do sujeito, naquela própria definição, né? O significante é
o significante é o que representa o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante que não o representa. E aí a gente tem uma função que também é da ordem simbólica, no sentido de aquilo que o Lacan chama de propriedade de entrecruzamento, né? Que é uma função extremamente importante, inclusive que o Antônio destacou, né? Que um significante não necessariamente leva a um significado e nem tampouco a um outro significante, mas sim a um fractal, né, de possibilidades. Mas, e o mas tem sempre um peso importante, eu queria trazer para vocês, que vocês pudessem comentar, e aí eu enfatizo novamente que eu estou absolutamente de acordo com essa anteposição, mas o Freud, às vezes, ele traz umas coisas assim que são muito curiosas. E essa, para mim, é muito curiosa, porque eu já tive em outros momentos muito interessado pela concepção de inconsciente coletivo e tudo. E no compêndio de psicanálise, né, do Freud, que é de 1930 e poucos, ou 40, já é uma das obras últimas do Freud, ele faz a seguinte observação, e aí eu queria que vocês comentassem, porque eu realmente creio que isso seja uma maneira dele... Bom, não sei o que é o certo. Ele fala assim, ó: o sonho traz à luz conteúdos que não podem ter se originado nem na vida madura, nem na infância esquecida do sonhador. Precisamos considerá-los como parte de uma herança arcaica, influenciada pela vivência de antepassados que a criança traz consigo ao mundo antes de qualquer experiência própria. Encontramos, pois, a contrapartida desse material filogenético nas mais antigas lendas da humanidade e nos costumes que sobreviveram. Desse modo, o sonho torna-se uma fonte nada depreciável da pré-história humana. Então, mais uma vez, enfatizando que eu estou absolutamente de acordo com essa posição que a psicanálise deixa muito bem especificada da função significante como determinante do sujeito. Como é que vocês entendem essa colocação aí do Freud? Um tanto mística, não? Tá bem. Não sei se o Antônio quer colocar ou... Não, eu só quero te perguntar o que você acha disso, que realmente o Manuel tem razão. Tem alguma coisa de inconsciente coletivo nessa ideia, né? É parecido, né? Sei lá. Não, digamos, bem cirúrgico aí o recorte do Daniel, né? Ou seja, ele foi num texto e pegou um fragmento aí extremamente importante. Veja bem, em vários momentos da obra de Freud, eu acho que aparecem coisas mais ou menos assim. Por exemplo, lá na interpretação dos sonhos, tem vários momentos que ele começa a descrever uma série de sonhos assim, que ele vai dando interpretações que dão a impressão para nós que aquela interpretação já está dada, né? Inclusive essa que eu falei, por exemplo, que era uma menina que sonhou que um homem corria atrás dela com uma enorme espingarda, né? Espingarda na mão, assim. Então, que isso tinha que ver com o desejo sexual dela e que a espingarda era o pênis e tal. Bom, em vários momentos da interpretação dos sonhos, ele vai discorrendo e dando interpretações que seriam dessa ordem estática, assim, né? Eu acho que se houve descaminhos na psicanálise com relação a isso, não me refiro nem a Jung, nem a esse louco do Silber, em relação a Jones, se houve descaminhos, o Freud tem o seu quinhão aí nisso. Em certa medida, algumas vezes ele diz coisas que nos faz pensar nesse tipo de coisa. Mas Freud também estava
criando a teoria, Freud estava elaborando isso tudo, né? Então, quer dizer, não podemos ser extremamente exigentes e esperar uma coerência ou uma linha reta de cabo a rabo. Não, a obra de Freud tem avanços, recuos, vai para a direita, não erramos o caminho, volta, vai para a esquerda. As inúmeras notas de rodapé que ele vai acrescentando nas reedições do texto, né? Nós não encontramos um texto reeditado do Freud que não tenha acréscimos, né? Até essa do Silber foi um acréscimo na interpretação dos sonhos em 1914. Bom, então, acho que tem avanços e recuos nisso. Para mim, nessa história aí, Daniel, fica uma questão assim. Tem momentos que o Freud, em relação ao inconsciente, ele é teórico, ele explica um certo funcionamento do mecanismo. Tem momentos que ele é clínico. Por exemplo, se tu pega a interpretação dos sonhos, boa parte da interpretação dos sonhos, ele fica explicando o funcionamento do sonho no aparelho psíquico. Coisas como, por exemplo, quando ele diz que o sonho é um guardião do sono. O que para a clínica interessa isso, sabe? Momento em que ele diz, por exemplo, que esse momento do acordar, por exemplo, ele dá um exemplo que o cara sonhou que estava colocando o pé no gelo, que estava andando na neve e estava descalço, pisando na neve. E aí esse sujeito acorda e ele percebe que as cobertas subiram e ele está com os pés de fora, né? De fora das cobertas. Então, no inverno, frio, o pé lá quase congelando, ele sonha que ele está andando na neve, afundando o pé na neve, e o pé congelando naquela neve e tal. Ou seja, me parece que esse tipo de teorização que Freud faz é uma teorização que explica o funcionamento do aparelho psíquico, explica como que se dá o inconsciente, desde coisas até assim, o cara puxou a coberta para cima, o pé ficou no frio, ele produziu um sonho a partir daquela sensação. O que isso tem a ver com um sonho clínico, um sonho que é para ser interpretado na análise? O que isso tem a ver com questões inconscientes da vida do sujeito? Me parece que muito pouco. Então, tem momentos que o Freud é muito explicativo nesse funcionamento e tem outros que ele é clínico. Me parece que um sonho desse para a clínica não traria grandes interpretações, não é aquele sonho assim que, uau, que sonho para né, discorrer na análise, o sonho como uma condensação metafórica e tal. Não, o sonho é muito mais uma representação psíquica de uma sensação fisiológica ali, né, sensitiva, né? Então, eu não sei se esse trecho que tu leu, essa é a minha hipótese, não estaria justamente nesse tipo de coisa. Ou seja, o Freud está dizendo, nesse momento que tu leu, na minha escuta, ele está dizendo de como os sonhos são ricos, de como os sonhos trazem coisas extremamente interessantes, que vão além da experiência do sujeito, seja na sua vida madura, seja na infância, que os sonhos trazem elementos da cultura, do folclore, das artes, que estariam em outras gerações. Ou seja, é uma explicação, me parece, teorética do sonho e da importância do sonho. Agora, clinicamente, né? Vamos pensar no consultório, na análise. Pensar isso, que o sonho traz vidas passadas ou representações de coisas passadas. Isso não, eu como psicanalista, eu não vejo uma pertinência clínica disso. Eu vejo uma importância teórica, mas assim,
eu diria, não se aplica à clínica. Não é uma clínica de vidas passadas, certo? Não é isso, né? Isso seria uma clínica mística e tal. Não fazemos isso, né? O importante para nós é a associação que o sujeito traz do seu sonho, é o seu sonho como um significante na sua vida e que elaborações ele faz, o que aquilo representa, os elementos figurativos do sonho, que isso tenha relação com toda essa coisa arquétipa, pode até ter, mas para a clínica, para mim, isso não tem validade, não. É só uma coisa erudita. Como o texto do Jones um texto erudito, é fantástico. Para quem não leu, leiam, está na lacuna. Coloca esse título na lacuna ali na internet, vai aparecer. Texto fantástico, mas longe do viés clínico da psicanálise, longe da clínica, uma coisa erudita, tal como o Jones era. Então, para mim, é isso que fica dessa passagem. Sim, eu sou absolutamente de acordo com isso e com o que você colocou. E mostra também às vezes, essa expectativa de uma coerência absoluta na obra do Freud, que muitas vezes não há, porque, como você disse, é uma obra em experimentação, em construção, ele está trazendo coisas absolutamente inéditas, né, em relação ao pensamento. Então, agora, muitas vezes vai justamente fomentar uma série de aplicações, como essas, por exemplo, do Ernest Jones, ligadas ao simbolismo, como a própria teoria da psicologia analítica do Jung, né, que tem a sua aplicação, a sua validade, a sua importância, me parecem, né? Mas realmente para aquilo que Lacan vem trazer depois, né, da leitura, com a implicação da estrutura da linguagem, né, em relação ao significante na determinação do sujeito e as suas relações com os sintomas, o sofrimento e a possibilidade de sair dessa armadilha linguística que muitas vezes se impõe como a determinante dos sofrimentos, me parece um campo específico da psicanálise. E aí eu acho que vem também, aliás, na sua maioria da obra do Freud, a maioria da obra do Freud fomenta justamente esse viés, me parece. Agora, outras coisas estão ali presentes, né, também. Sim. A gente pode até considerar que, por exemplo, essa coisa que passa de geração para geração, sim, é verdade, passa de geração para geração, mas é pela via do discurso, né? Não é uma coisa, né? Se pensar que as grandes questões da humanidade se repetem, os sintomas se repetem, eles ganham novas roupagens, plasticidade, mas a coisa atravessa séculos e muitas vezes os sintomas se repetem, quer dizer, essas questões de símbolos fálicos e tal, que isso tudo se repete, quer dizer, sim, isso tudo se repete, mas porque diz do sujeito, e esse sujeito é atemporal, é o sujeito do inconsciente. Então essas questões inconscientes estavam presentes antes e são transmitidas para nós, mas transmitidas de que forma? Por um discurso do outro que nos constitui. O discurso do grande outro constitui o sujeito. Sim, É por essa via. Mas o que me parece muito pontual aí nesse trecho do Freud, tem outros também onde ele faz esse tipo de observação, é que justamente ali ele parece fazer construir a possibilidade de haver uma transmissão sem um contato direto com essa que aí que abre para o misticismo, né? Aí que pega. Bom, vamos ver. Mais perguntas, questões, comentários? Eu gostaria de fazer uma questão, Maurício. Primeiro, agradecer pelo seminário, porque assim, essa história da psicanálise, as relações do Jones, do Silberer, tudo isso facilita muito para que a gente possa entender esse contexto do texto, porque senão fica um pouco difícil, tem horas que
você vai lendo e fala, mas do que ele está falando agora, né? E hoje ficou muito mais claro a partir disso que você fala, dessa história entre eles, né? De como que qual essa relação, né? Da teoria dos símbolos para Jones, para Silberer e para Lacan. Então isso clareou bastante para mim, ao menos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sublimação nessa relação com a teoria dos símbolos, que para mim não ficou muito claro. Bom, sim, um comentário inicial é disso que tu diz, né? Eu acho que em vários momentos o Lacan é assim, ele fala de algo supondo que o leitor, digamos, saiba do que está falando. Ele não contextualiza, ele sai falando e se você não pegou o contexto, né? Ou ele faz alguma metaforicidade em cima de alguma coisa e tal, que está no texto, né? Então, por exemplo, nesse texto aqui é fundamental ler o texto do Jones, né? Ele brinca no início do texto, o Senhor dos Anéis, não sei o que lá, dos anéis, porque o Jones fala dos anéis lá no símbolo do anel, bem no início do texto. Então, quer dizer, ele dá umas farpadas, assim, que se você diz, deixa eu pegar só o Lacan aqui, vou ler só o Lacan, né? Você fica viajando. E isso é uma característica do Lacan. Agora, essa questão da sublimação, você sabe que para mim isso aqui também ficou um nó. Deixa eu até resgatar aqui o ponto em que está isso. Vamos ver se eu consigo. Sim, está na página 724, isso, né? Ele cita aqui uma passagem do Jones em que este faz a diferença entre a metáfora e o simbolismo. Que na metáfora o sentimento é super sublimado, enquanto que no simbolismo ele é sublimado, né? Ou seja, que teria uma relação em que na metáfora haveria uma super sublimação, uma sublimação maior na metáfora e uma subsublimação no simbolismo, quer dizer, né, menos sublimação no simbolismo, né? Então, uma se relaciona com o esforço que tentou algo acima de suas forças e outra com um esforço que é impelido a realizar aquilo que se queira. Veja, do que eu consegui processar disso, que não sei se tem a ver ou não, se está certo ou não, me parece que a metáfora como super sublimado é no sentido assim que a metáfora ela tem um grau de representação maior, no sentido assim de que no símbolo você tem uma sublimação menor. Se você entender como sublimação, o que na química, né, na física é a sublimação, né? É sair do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Então, quer dizer, é sair de um estado bruto e ir para um estado etéreo, né? Um estado mais elevado, aí, um estado gasoso, né? Uma passagem direta. Então, a metáfora produz isso. Porque a metáfora você consegue coisas muito mais representativas. Essa passar é uma super sublimação. Enquanto que o símbolo não, o símbolo ele fica mais, né, eu usei a palavra icônico, né, o símbolo do crucifixo, né, quer dizer, o crucifixo, bom, é o próprio Cristo na cruz, então você não tem tanta sublimação, assim, você não tem tanta passagem do estado bruto para o gasoso, né, do sólido para o gasoso. É claro, sólido para gasoso, aqui estou fazendo metáfora da coisa, mas é como assim, aquilo está ali, não precisa muita sublimação, a cruz é o Cristo na cruz, é uma coisa meio taxada, assim, meio chapada ali essa imagem.
E os símbolos geralmente são assim, né? Os símbolos têm uma certa característica de ser menos arbitrário. Já a metáfora, não. A metáfora, ela é rica porque entre o significante e o efeito de significação tem um hiato enorme, né? Tem um hiato, né? A metáfora, o Freud dizia assim que um sonho rico é um sonho que está muito distorcido, que aquele sonho completamente estapafúrdio, assim, é muito distorcido. Esse é um sonho muito rico, porque ele tem vários elementos. Eu diria também que uma metáfora rica é uma metáfora em que aquilo que ela está simbolizando, o significante, os efeitos de significação, tem uma elevação muito grande, passar desse sólido para o gasoso, né? Então, uma super sublimação. Eu pensei algo por aí. Maurício, eu estava pensando cá comigo, ele colocou aqui embaixo, né, que a metáfora é um super esforço e o símbolo é um esforço um pouquinho menos, um acima das forças, outro que é impedido daquilo que ele iria. Eu pensei cá comigo, né, na metáfora é uma substituição completa, então você precisa ter que é mais completo, você substitui uma coisa por outra, tanto no inconsciente como mesmo na figura de linguagem. Enquanto que o símbolo ele já mais ou menos está presente, né? Ele já tem uma facilidade maior. Por exemplo, se você vê, por exemplo, o dinheiro, outros símbolos também, os símbolos nacionais, enfim, eles já estão mais, ou seja, o esforço é menor, né? Quanto uma coisa a outra. Então, o símbolo em si não é uma metáfora. O símbolo é uma coisa um pouquinho diferente mesmo. Acho que ele tem razão quanto a isso. Foi o que eu mais ou menos entendi. A gente poderia pensar essa noção de esforço na criança, né? O esforço que a criança faz para entender uma metáfora, né? Às vezes ela não consegue entender, dependendo da idade da criança, dependendo da metáfora. Bom, tem metáforas que nem a gente entende. Ou seja, é um esforço maior. O símbolo não, o símbolo é aquilo que até a criancinha tu faz assim, ela o símbolo traz uma coisa mais com menos esforço de representação, né? Bom, ok, Sônia? Sim. Vamos para o Léo? Obrigada. Olá. Eu gostei muito do seminário de hoje, achei muito interessante, e só queria trazer duas considerações. Uma é que até tentei confirmar na internet, mas não encontrei confirmação. A palavra goi, segundo aprendi com judeus, os judeus chamam de gentios os não-judeus e chamam de goi o filho de judeu homem, mas não judia, porque como a história dos judeus inclui uma história de estupro, numa certa altura eles decidiram que judeu é nascido de útero, não nascido do falo, digamos assim, né? Quer dizer, mas eu tentei confirmar se Ernest Jones era filho de judeu, homem, não achei referência. Mas, de qualquer forma, eu quis trazer isso porque, para os judeus, o gentil é só o gentil e o goi é uma espécie de judeu menor, o que seria relevante se fosse o caso de o Jones ser goi nesse sentido que eu estou colocando, mas não encontrei nenhuma confirmação. Bem, uma coisa do que foi trazida pelo Daniel, que acho interessante também colocar como especulação intelectual, não como matéria a ser considerada pelo psicanalista ou pela psicanálise, ou a psicanalista, é a
questão que Freud realmente colocava. A história da humanidade está em cada indivíduo. Né? Quer dizer, nós portamos a história da evolução humana. Né? Cada um de nós porta a história do todo. E é interessante que hoje a chamada epigenética tem demonstrado, já com alguma certeza, que grandes eventos pelos quais a humanidade passou se registraram. Né? Então, por exemplo, grandes fomes nos faz deixar preocupados com comida, no sentido de armazenamento. Só que hoje também, com a grande oferta e a geladeira, isso mudou. Né? Mas a relação do humano com o sol, com o fogo, estaria registrado não no gene típico que é estudado nos pares de cromossomos, etc., mas incluiria o que se chama hoje de epigenética, que registraria coisas a mais do que se pensava que estava tudo nos genes transmitidos, tipicamente estudados pela genética. Mas eu também estou colocando isso no sentido que o Maurício colocou, como especulação intelectual, não como questão que importa diretamente a questão da psicanálise. Contudo, se o Freud já tinha essas preocupações de outras inscrições em cada indivíduo, no sentido de evolução, que não apenas o gene, certamente estava pensando adiantado à sua época, se é que a epigenética tem razão no que diz. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Léo, pelas suas considerações, né? O Léo sempre trazendo aí um aporte erudito, eu diria também, mas interessante, né, em relação a questões, né, como nomear aí mais da teoria, da erudição, enfim. No primeiro ponto, Léo, eu vou comentar um pouquinho. Me parece, do que eu pesquisei, a palavra goi me pareceu também um pouco polissêmica, porque goi no hebraico também ele quer dizer nação. Nação, né, nessa ideia de pertencimento, que daí tem a ver com o que você está dizendo, né, do pertencimento. Quem pertence àquela nação? Quem pertence àquele povo? E o goi como pertencimento. Mas, em outro momento, eu encontrei o goi como não pertencente àquele povo. Então, ela me pareceu um pouco não só polissêmica, como também ambígua, né? Porque ou num duplo sentido, assim, o goi como a nação e o sujeito pertencente àquela nação, e como também não pertencente, né? Então, eu não encontrei essa do meio judeu, como tu disse, né? Do judeu que não seria, né? Que seria filho de um pai judeu, mas não da mãe, enfim. Mas não sei, de todo modo, realmente é um termo que é estranho, mas e até onde eu sei, Jones não era judeu, né? Então acho que a observação é justamente porque ele era o único que não pertencia àquela comunidade de judeus, né? Nesses primórdios aí da primeira geração da psicanálise, né? Mas ao mesmo tempo estava lá, né? Estava também nessa irmandade da psicanálise aí, né? Digamos assim. Então não saberia dizer. E bom, em relação ao segundo ponto que tu diz, interessante isso também da gente pensar, né? Eu só queria comentar também que sim, acho que muita coisa se transmite de gerações passadas
que a gente nem se dá conta. Mas, para mim, eu entendo sempre que essa transmissão é via discurso, né? É esse discurso do outro que transmitimos aí de geração para geração, para os nossos filhos, e a coisa vai, né? Enfim. Mas obrigado, Léo. E mesmo que não fosse, né, Maurício, mesmo que não fosse, o que poderia a psicanálise fazer se não fosse pela própria fala e escuta, né? Ou seja, chegar a isso não tem outro caminho. Então, o que o Léo trouxe é muito interessante, porque a psicanálise tem a sua singularidade, né, na proposta de pensamento. E todos esses outros campos que são muito sedutores são outra coisa, né? A psicanálise não é tudo, né? Mas é importante destacar a especificidade dela, né, em relação ao significante. Claro. Sim, é sempre importante a gente não fazer da psicanálise a panaceia da coisa, né, que vai explicar tudo, que vai dar, né? Eu acho que até o contrário, não é para explicar muita coisa, não. É para tratar na clínica o sofrimento do sujeito e é para isso que ela serve no mundo, né? Não para ser uma teoria explicativa de tudo e tal. E no que ela tem de teoria é como fundamento para essa clínica, né? Então tá, beleza. Agradeço a presença aí de todos, em especial do Antônio, né, que foi o comentador aí do seminário, o grupo de seminários que vem trabalhando, todos aqueles que se manifestaram hoje aí, e os que não se manifestaram também agradeço pela presença. Valeu, gente. O próximo seminário que eu não me recordo bem a data, mas vocês serão informados. Dessa vez não vão trocar não entre quinta e sexta, vai ser na quinta. Beleza? Valeu, tchau, tchau.